Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. E especialmente depois dessa peça, que achei genial, brilhante o texto. Parabéns aí, professor. A maldição foi feita, foi inventado o cliente. Genial. E de alguma forma, eu acho que um pouco do que eu vou falar aqui tem muito a ver com o conteúdo da peça. E, para começar, eu fiquei muito honrado com o convite do professor Ines Fontoura, porque há exatamente 25 anos atrás, em 1990, eu estava aqui em Curitiba e, de alguma maneira, acho que meio que a minha carreira estava começando naquele momento, porque acontecia naquele ano a primeira Bienal Brasileira de Design. O professor Ives era o curador e eu tive a honra de ser premiado 2 vezes. Eu ainda era estudante da PUC, e eu me formei em 91, então em 90 ainda era estudante da PUC, e ao mesmo tempo a Tátil já existia, porque eu comecei meio que no 2º ano de faculdade. Então a Tátil ganhou um prêmio como na categoria profissional e eu como estudante, com a primeira linha com que deu origem à nossa história, também como estudante, então como na categoria projetos. Eu trouxe aqui, o controle remoto não está funcionando, acho que eu tenho que ligar. Agora, eu trouxe aqui a foto, eu trouxe o catálogo, encontrei lá, mostrei para o professor Ives hoje de manhã, e está aqui o catálogo da Bienal. Muitos aqui não eram nem nascidos, depois está aqui, a gente pode dar uma olhada. Mas, contando um pouquinho da história de lá para cá, eu, na verdade, comecei fazendo engenharia na PUC, fiz 3 semanas de engenharia, me assustei com os livros de matemática e física, e tinha uns amigos que faziam design, me convidaram para conhecer o departamento, eu tinha na cabeça aquele estereótipo do design, né? Assim, bom, vamos lá, eu vou aprender a desenhar Ferraris, luminárias incríveis, cadeiras geniais que vão para Milão. E, inspirado com essa ideia, fui conhecer o departamento, no primeiro dia de aula, imaginando que fosse encontrar um laboratório digno de alguém poder, de fato, aprender a desenhar uma Ferrari. E encontrei esse espaço, e o que era mais estranho, com uma bruxa dentro, que era a professora Ana Branco, que era a minha professora de projeto. Tem alguém do Rio aqui? Não. Ninguém foi aluno da Ana Branco. Ela era muito estranha e não parecia em nada com alguém que fosse me ensinar a desenhar uma cadeira premiável em Milão. Do lado tinha uma fogueira, entendi menos ainda, e a Ana, eu cheguei com um desejo de desenvolver embalagens. Eu queria aprender a desenhar embalagens mais eficientes do que aquelas de xarope que a gente abria antigamente, que tinham lacres de metal que machucava a nossa mão, ou aqueles indefectíveis sachês de ketchup que você abre, que você lambuza todo. Falei, bom, quero aprender a desenhar embalagens mais inteligentes. E levei uma embalagem de um biscoito importado que a minha mãe comprava como referência, dei para a Ana e falei, Ana, quero começar assim, olha, acho que essa aqui é uma boa inspiração. A Ana olhou assim e falou, garoto, você está maluco? Você acha que isso aqui é um bom jeito de você começar a pensar em como desenhar embalagens inteligentes? Pegou uma embalagem, jogou naquela fogueira que estava ali do lado, acesa, e me fez uma provocação, que era a seguinte, você já pensou na embalagem que te trouxe ao mundo? Perguntando se eu tinha imaginado a barriga da minha mãe como uma super embalagem, e eu, muito surpreso com a ideia, olha, vamos ver se eu consigo abrir essa embalagem aqui agora com uma mão só. Isso aqui é mal desenhado, né? Esse copinho d'água é capaz de me molhar aqui. Ó, já não consegui, já arrebentou compara com uma fruta, por exemplo, né? É impossível abrir com uma mão, só um pouquinho. É inacreditável. Tem uma ajuda? Olha só, fazer um furo, né? Ótimo isso. Comparem com isso, ó. Essa é uma embalagem friendly, né? Ou essa. A gente brincava que a tangerina era meio que o primeiro clube social, né? A ideia da monodose. Eu fiquei completamente encantado com essa provocação, com essa ideia.
a perspectiva do que era design na minha cabeça mudou completamente a partir desse momento. Eu, assim como o chefe aqui da peça, né, o criador lá em cima, eu comecei a olhar para a natureza de fato como um espaço absolutamente criativo e a melhor fonte possível para eu me referenciar se eu de fato queria aprender a projetar alguma coisa. E eu estava, na verdade, me envolvendo com uma ciência que tinha, na verdade, naquela época, uns 30 anos de existência, chamada biônica ou biomimética. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar dessa ciência, especialmente as pessoas de design de produto aqui. E nesse projeto, eu me encantei com essa história, estudo desde então esse assunto, dou aula na PUC-Rio há 15 anos dessa matéria, tenho uma bióloga no meu time, porque é muito evidente essa fonte de inspiração como a melhor de todas, para a gente entender um pouco sobre projetar. E nesse projeto eu entendi que a natureza usava 3 princípios básicos que norteavam tudo que ela criava. O primeiro deles é a ideia da otimização. A natureza detesta desperdício. Então, quando a gente imagina uma gota d'água escorrendo numa pedra, o caminho que essa gota faz é o caminho óptimo, é o caminho de mínimo gasto de energia. Depois, o segundo princípio é o princípio do ciclo fechado, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que ela coloca no mundo, todos os projetos naturais voltam, recurso e resíduo são a mesma coisa na natureza, não existe distinção. E depois um terceiro princípio, que é o princípio da interdependência, que é o princípio que é muito intuitivo, de que a vida se estabelece numa grande teia, e que quando a gente faz qualquer tipo de intervenção nessa teia, quando eu puxo um ponto da teia, essa teia inteira se mexe. Não existe a possibilidade de uma ação ficar circundada por algum tipo de proteção que evite o impacto no todo. Eu falei, uau, interessante esses princípios. Seguindo o meu curso, com outros professores que, de alguma forma, tinham uma abordagem mais humana, uma perspectiva mais humana na lógica de criar, eu ia percebendo que, de alguma forma, a gente é estimulados a termos atitudes um pouco diferentes dessa. Então, no lugar de sermos óptimos, né, assim, de termos essa obsessão pela economia e pela otimização, nós somos maximum. Teve um designer que inventou a limusine, né? Um cara que foi talvez o mais extravagante dos designers de automóveis. E eu tive na Rússia agora no ano passado, aliás, no 2014, nos Jogos lá de Sochi, e eu vi a extravagância da extravagância, que era uma limusine de Hummer, como essa, né, que é o jipão dourada, com o estofamento vermelho. Então, essa é a extravagância da extravagância. Depois, ao invés de pensarmos ciclicamente como a natureza, a gente pensa e projeta linearmente, de um modo geral. A gente extrai matéria-prima, projeta coisas, usa essas coisas por algum tempo e depois descarta num lugar mágico que a gente inventou, chamado lixo. Aquele pedalzinho mágico na cozinha que a gente aperta, abre uma tampinha, a gente joga qualquer coisa ali dentro e não tem a menor responsabilidade por esse descarte. E depois, ao invés de pensarmos com a lógica da interdependência, com esse entendimento de que tudo está conectado a tudo, de que para toda ação existe uma reação que impacta o todo, a gente tem uma visão fragmentada da realidade. A gente perde a conexão com as consequências das nossas ações. Isso nos torna, de uma certa forma, irresponsáveis. E eu entendi que eu tinha uma oportunidade, uma missão, num certo sentido, de me orientar por essa inspiração original, e foi o que eu tentei fazer. E aí, bem no comecinho, lá em 89, eu tive um primeiro desafio, assim, ainda estava na faculdade, e o Partido Verde, que tinha sido fundado há pouco, tinha como candidato à presidência da República o Fernando Gabeira, e me pediram para pensar num bottom para a campanha do Fernando Gabeira. E eu, na época, estudando Papanek, estudando Buckminster Fuller, estudando biônica, eu era um ecodesigner xiita em 87, 88, as pessoas não falavam de ecologia, o Partido Verde era uma inspiração para mim, mas eu achava que a causa ecológica não podia ser, de alguma forma, embandeirada com uma bandeira única, com um pin que fosse o mesmo para todo mundo, ela merecia uma perspectiva individual.
Então, ao invés de propor um PIN, né, eu usando lá um pouco lá do pensamento biônico e da lógica do ecodesign, que já me fascinava, a gente propôs uma embalagenzinha desse tamaninho, como PIN, para a campanha do Gabeira. Ao invés do PIN, eram sementinhas, eram aqueles carrapichos que grudam na meia, e a ideia básica é que a gente pudesse usar esses carrapichos para desenharmos a imagem que fizesse sentido para cada um que estivesse usando. Você usava o carrapicho como um pixel. E o legal dessa história é que quando você abraçava alguém, parte do pin, do bottom, colava na outra pessoa, e nessa hora você estava espalhando a própria ideia, porque a pessoa chegava em casa e falou, peraí, não tive no mato, que diabo de carrapicho é esse aqui? E, ao mesmo tempo, você estava espalhando a semente, que era a motivação original do designer que desenhou o carrapicho, que era exatamente de fazer com que as sementes pegassem carona nos bichos e levassem aquela espécie para o mais longe possível. É óbvio que a gente não conseguiu produzir essa história, porque ia ser complicado colher carrapicho. A gente até imaginava botar uma turma de manga comprida e gola rolê rolando no mato para colher carrapicho. Mas não rolou. Mas em 92, a Anita Roddick, que era a fundadora do Body Shop, daquela cadeia de cosméticos inglesa, esteve no Rio de Janeiro, nos visitou, adorou as coisas que a gente fazia, porque já tinham a ver com as coisas que ela acreditava lá na Inglaterra. Quando viu essa ideia, falou, estão contratados. E aí nos levou, eu e o Lula, que trabalhava comigo na época, que hoje ainda é professor da PUC no Rio, para Londres. A gente ficou 30 dias dentro do quartel-general do Body Shop. Foi assim, uma experiência absolutamente genial. Eu gosto de mostrar esse projetinho, porque ele acabou tendo uma importância grande na minha vida. Alguns anos depois, eu fiz uma palestra no TED, eu usei uma camisa com uma estampa inteira feita de carrapichos, e eu passei o dia abraçando as pessoas, espalhando sementes. O mote do TED sempre foi spread the seeds, né? Ou seja, espalhar sementes, é a ideia o tempo todo. E, de alguma forma, essa ideia me inspirou, e eu gosto de, especialmente falando para alunos, de muitas vezes apostarem em ideias que podem parecer descoladas da viabilidade, mas que podem ter um papel na sua vida que você não imagina. Podem ser uma inspiração, podem ser uma provocação que, numa hora que você menos espera, pode fazer uma diferença enorme. De lá para cá, nesses 25 anos, a Tátil se movimentou numa direção que continua tendo muita conexão com o momento inicial. A gente, há poucos anos atrás, revendo os princípios de projeto que nos inspiravam na época, lá em 89, nós percebemos que existia muito pouca diferença em termos de crenças e desejos, visões e até mesmo propósito. A gente sempre considerou a dimensão lúdica como uma dimensão fundamental, como o Gátil, né, que é o nosso mascote. Eu trouxe aqui até porque o nome não é tátil à toa, né? As coisas têm que ser físicas, não dá para ficar só no digital. O Gátil é um mascotezinho que meio que mostra um pouco essa nossa crença de que as conexões emocionais, as conexões que mais nos assolam e contagiam a nossa memória, elas vêm dos momentos onde nós nos emocionamos. Então, o Gátil é um gatinho, como todo bom gato. Quando você joga ele para cima, ele cai sempre em pé. E ele também, a gente brinca de bolichogátil na Tátil, tem os rátios, que são os ratinhos de plástico, aí você bota vários rátios lá e você joga ele assim, ele desliza e derruba. E aí, quando os clientes vão lá e conseguem fazer um strike, eles levam um gátil de presente. Esse princípio estava lá na origem e continua hoje presente em muitos projetos que a gente faz. A crença de que é possível desenvolver soluções de baixo impacto ambiental, porque a gente precisa disso, mas de alto impacto sensorial, que fujam da ecochatice, que sejam projetos e ideias que possam garantir o nosso prazer de interação e o prazer da experiência com os objetos, com o que nos rodeia. Essas são embalagens que a gente desenvolveu há uns 2 anos atrás para a Natura, que são 75% menos impactantes do que embalagens tradicionais, você usa até a última gota. Esse compromisso de estar envolvido com marcas e com projetos que possam, de alguma forma, fazer a diferença, remar na direção que a gente acredita, com o máximo de alinhamento com os tais princípios de projeto que tanto foram importantes na minha formação como designer. Claro que isso é sempre uma
uma referência, uma inspiração. A gente não consegue, em 100% das coisas que a gente faz, ter esse tipo de oportunidade, ou seja, os clientes abrindo espaço para que nós possamos seguir a nossa visão, que é colocar a nossa capacidade criativa a serviço da construção de um futuro desejável. Não porque a gente seja melhor do que ninguém, ou porque sejamos bons moços, mas porque eu, de fato, acredito que essa é a direção mais estimulante. Os melhores briefings são os briefings que realmente podem fazer a diferença no mundo. A gente tenta, ao máximo, buscar oportunidades em clientes e interlocutores dentro de empresas que acreditem nisso. Acertamos algumas vezes, erramos em outras. Tivemos a oportunidade, no ano passado, de pensar numa marca para o Brasil, uma identidade que está sendo usada já desde o meio do ano passado para representar o Brasil em todas as feiras de negócios no mundo. A gente traz muito da inspiração do Atos Bulcão aqui, a ideia de fazer muito com pouco, um único elemento que, dependendo da maneira como você use, gera diversidade, gera uma percepção de valor que é sempre naquela lógica da otimização, fazer mais com menos. Isso é um talento do brasileiro, a gente sabe fazer isso, né? A gente sabe transformar o ordinário em extraordinário. Acredito muito que esse é um talento, inclusive, que a gente tem muito que divulgar e a gente pode exportar, porque o mundo hoje precisa de soluções que sejam ótimas, né? Que tenham a capacidade de realmente uso de menor quantidade possível de recursos para máxima efetividade, máximo efeito. Mas, assim, acima de tudo, em um dado momento aí da nossa história, a Tátil evoluiu, a gente se preparou para entregar para os nossos clientes e tal, estratégia e design, essas duas coisas conjugadas. Mas eu, o tempo todo nessa trajetória, continuei atuando como um questionador, a minha carreira acadêmica e coisas que não saíam da minha cabeça, que de alguma forma eu tento plugar na Tátil, mas que acabam também saindo, e a coisa de uns 5 anos atrás nós começamos outras iniciativas, a CRIA e a PIPA. A CRIA é uma consultoria de inovação que só se envolve com projetos de impacto, aí sim, porque é uma empresa pequenininha, a gente pode se dar ao luxo de realmente escolher oportunidades transformadoras, então isso abre espaço para a gente exercitar essa competência de uma forma focada. E a PIPA, que é uma aceleradora, que é um lugar onde a gente apoia jovens empreendedores que tenham ideias com o mesmo filtro, ou seja, ideias de negócios que possam gerar impacto positivo, que possam ser transformadores. Porque, no fundo, eu acho que nós, designers, temos uma responsabilidade enorme diante disso que eu chamo de desafio criativo, que é um grande nó que a humanidade se encontra, né? A gente realmente precisa desatar esse nó, a gente se acostumou com isso, mas é uma loucura a gente gastar 4 horas dos nossos dias, dependendo do lugar onde você mora, para ir e voltar do trabalho, né? A gente tem essa coisa de se acostumar, isso de uma certa maneira é um feature do nosso projeto. O projeto humano, né, foi concebido pelos criativos lá de cima com essa competência. A gente tem essa resiliência, essa capacidade de se adaptar e se acostumar com qualquer coisa, mas tem coisas que a gente vem se acostumando que são pouco desejáveis, né? Então, não dá para pensar num transporte público assim, não dá para continuar pensando que a gente pode produzir energia dessa forma, ocupando o espaço urbano produzindo alimentos de uma forma ostensiva e considerando pouco a lógica da interdependência. Porque, no fundo, a gente mora numa bolinha que tem limites, e é engraçado porque, de alguma forma, eu acho que é a falta de conexão com a real perspectiva desses limites que nos colocaram nessa encruzilhada em que nos encontramos. Eu queria fazer um desafio para vocês aqui. Agora, quem é que sabe o tamanho da nossa própria casa? Eu vou botar aqui uma múltipla escolha. Quem acha que o diâmetro da Terra é de 13 mil quilômetros, levanta a mão. 1, 2,
3 pessoas. Quem acha que são 42 mil quilômetros, levanta a mão. Umas 25 pessoas. Quem acha que são 125 mil quilômetros, levanta a mão. Boa, muita gente. Quem acha que são 500 mil quilômetros? Pouca gente. Isso é muito bom. Todo mundo erra. Não se sintam menos inteligentes do que ninguém, porque eu já fiz essa pergunta em plateias, assim, de engenheiros, de não sei o quê e tal, e todo mundo erra. E isso me impressiona muito, porque é como se eu perguntasse para vocês se vocês moram num conjugado ou num castelo de centenas de quartos e vocês não soubessem responder. Nós não sabemos responder. E é óbvio pensar que faz uma diferença enorme no nosso planejamento doméstico morar num conjugado ou num castelo de centenas de quartos. E quando a maioria levanta a mão para 125 mil quilômetros, é em 10 vezes o tamanho da própria casa, gente. Isso mostra a nossa desconexão. E mostra o risco dessa desconexão, porque como a bolinha... Quem é que tem um carro com mais de 13 mil quilômetros rodado aqui? Olha isso, né? A maioria. É uma bolinha muito pequenininha. E a gente acha que ela é infinita, a gente acha que pode continuar usando os recursos de uma maneira indiscriminada. Tudo certo. Num dado momento histórico, essa era uma perspectiva bastante razoável. É fundamental a gente estar sempre colocando os pontos de vista nos momentos históricos diferentes. Quando existiam 2 bilhões de pessoas no planeta, ok, pensar que você ia ter árvore, que você ia ter água, que você ia ter ar, que você ia ter matéria-prima disponível para sempre. Mas hoje isso é muito arriscado, no mínimo. E aí tem essa lógica maluca que a gente botou na cabeça de que a gente tem que crescer infinitamente, né? Assim, quando a gente olha para a natureza, perspectiva biomimética, o que cresce infinitamente na natureza? Qualquer organismo tem um limite para crescer. A única coisa que cresce infinitamente na natureza é um câncer, que não tem limite, que acaba matando o hospedeiro. O Sérgio Besserman tem uma frase genial, que ele diz que a ideia de que você pode crescer infinitamente num planeta finito, ou é uma ideia de um débil mental ou de um economista. É bom porque ele é um economista. Mas a gente botou isso na cabeça. As empresas têm que crescer 5%, 10% ao ano, né? Os países têm que crescer infinitamente. Isso é um risco enorme, gigantesco. E a notícia mais complicada, né? Pensando nessa perspectiva aqui da nossa casa. Nos próximos 25 anos, nós vamos receber mais 2,5 bilhões de convidados para morar no kitnet. Então, de fato, a gente tem um mega desafio criativo. A gente vai ter que inovar e pensar de uma forma disruptiva sobre toda a nossa lógica de ocupação. E isso é uma maravilha para a gente, criativos, designers. Eu acho que a gente tem um papel super estratégico nessa história toda, porque, basicamente, a gente precisa estabelecer novos links, novas conexões. Porque, no fundo, inovação é isso. Eu fico imaginando, aqui na época do Adão e Eva, um designer caminhando, né, numa savana, e esbarrando num grupo de homo sapiens, tentando abrir um fruto com um pedaço de madeira, e tendo dificuldade. Ele caminha mais 500 metros e encontra um outro grupo tentando fazer a mesma coisa com uma pedra afiada. E aí, esse designer, que é um cara que, acima de tudo, tem que ter 2 competências. Uma, ser observador. Esse cara percebeu aquilo, não sabia direito para que aquilo eventualmente poderia servir para ele, aquela observação, aquele fato que ele presenciou, e, na sequência, fez a mesma coisa. Primeira competência, ser observador. Segunda competência, ter a capacidade de estabelecer conexões. Porque esse cara provavelmente teve essa ideia de juntar a pedra com o pedaço de madeira e fazer um martelo. E o martelo é uma ideia tão brilhante, tão genial, tão decisiva na nossa história, que ele continua presente na caixa de ferramentas da estação espacial. Uma ideia que tem pelo menos uns 70 mil anos, estima-se, e tão poderosa que está lá, né, ajudando a gente a se defender, ajudando a gente a consertar uma nave espacial. Eu acredito profundamente que essa história do design thinking não existe à toa. Não existe o engineer thinking, o medical thinking.
Existe o design thinking porque a gente pensa realmente de uma maneira um pouquinho diferente de outros profissionais. E essa maneira, basicamente, para mim, tem a ver com uma coisa que eu costumo dizer muito para os alunos, que é o seguinte: o designer é o cara que não conhece profundamente nada, e nem deve. Ele tem que conhecer quem conhece. O nosso trabalho é, essencialmente, pegarmos aquele pedacinho de couro, aquela tirinha de couro que o sujeito lá atrás pegou e simplesmente estabelecer novas conexões. Isso tem a ver com inovação na veia. Isso tem a ver com reinvenção. E é por isso que saiu uma matéria na Harvard Business Review que diz o seguinte: de 10 empresas hoje, as mais criativas no planeta, 9 têm CEOs que são designers, mesmo que eles não saibam disso. Se referindo exatamente a esse jeito de pensar, que é um jeito holístico, que enxerga de cima as coisas, que tem a capacidade de observação do todo e de entender que novos links poderão se dar na sequência. Por isso o Design Thinking se espalhou tanto pelas áreas de inovação e negócio no mundo. E, obviamente, que eu, pessoalmente, não consigo dispensar como fonte de inspiração 3,8 bilhões de anos de P&D. Afinal de contas, a natureza está aí, né, gerando 15 milhões de espécies, porque, como o nosso amigo aqui disse, ela adora diversidade, ela adora diversificar, porque diversidade tem a ver com fortalecimento da vida. Quanto mais variações você tiver, mais chance você tem de, independente do que aconteça no cenário, alguém se dá bem. Por isso ela gera tanta diversidade. 15 milhões de espécies. E, obviamente, essas espécies vêm tendo problemas muito semelhantes aos nossos. Nós não somos os primeiros a ter que lidar com superpopulação, de ter que lidar com planejamento urbano complicado, de ter que desenhar HDs, né, servidores potentes para armazenar informação. Não somos os primeiros a ter que pensar em como captar energia de uma forma otimizada, a ter que lidar com resíduos. Não somos os primeiros a lidar com inovação. Inovação é algo que existiu historicamente, nesses 3,8 bilhões de anos, de forma incremental e disruptiva, inúmeras vezes. E eu gosto muito desse case, que é o case das flores, porque ele é bastante emblemático e é de uma contundência impressionante. Eu estava lendo uma National Geographic e me surpreendi primeiro com o seguinte fato: as flores são uma ideia muito recente, elas só têm 100 milhões de anos. E a gente imaginando que tem 3,5 bilhões de anos de vegetais no planeta, só 100 milhões de anos. É como se as flores, se a gente convertesse esses 3,8 bilhões de anos para um ano, as flores só teriam sido lançadas no dia 25 de dezembro, 6 dias para o final do ano. O segundo dado que me impressionou: hoje, 90% de todos os vegetais usam flores para se reproduzir. Então, imaginem você lançar um produto no dia 25 de dezembro e no dia 31 de dezembro você ter conquistado 90% do mercado. Quando eu li esse troço, cara, isso aqui é um super case de marketing, né? Imagina, e que tem uma inteligência de design por trás impressionante. E a gente imaginava um pouco, primeiro do contexto, antes das flores, o contexto no reino vegetal era um contexto tedioso. Você tinha basicamente florestas de pinheiro. E vocês sabem que uma floresta de pinheiro é aquela coisa, né? Pinheiro, 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 pinheiro. E a fauna é pouco diversa também, porque numa flora pouco diversa, a fauna é pouco diversa. E aí a gente ficou imaginando qual teria sido o briefing que os caras receberam para inventarem as flores. E o briefing deve ter sido alguma coisa meio assim: galera, seguinte, acabou o primeiro semestre, resultado lá embaixo, vocês precisam ter alguma ideia para aumentar a diversidade das espécies de vegetais. E os caras inventaram isso. Não dá para ser um designer e não reconhecer o brilho dessa ideia, né? Mas é curioso, porque a gente fica esbarrando com esses benchmarks inteiros e acha que a gente só vai ter boa inspiração em livros de design ou em exposições em museus. Eu, pessoalmente, tenho até dificuldade de andar numa mata, porque eu não consigo seguir, eu estou o tempo todo assim, enlouquecidamente observando tudo em volta. Isso é uma ideia absolutamente brilhante, mas tem uma ideia estratégica muito inovadora por trás
da lógica que se estabeleceu nesses 100 milhões de anos, que foi o convite para esses dois atores, os pássaros e os insetos, para participarem da reprodução dos vegetais. Eles até então não tinham absolutamente nada a ver com isso. Então os caras desenham uma armadilha sensorial incrível, que é feita sob medida para o gosto desses clientes. Isso é de uma inteligência e de uma capacidade disruptiva absolutamente radical. E a gente começou a comparar as estratégias de design que a natureza usa para fazer uma flor e que a gente usa para fazer a loja da Quinta Avenida da Apple. E são muito semelhantes. Estamos falando de forma, cor, textura, cheiro. Né? As marcas, as lojas hoje têm cheiros. Então eu fico imaginando assim uma abelhinha voando num campo florido, e é como se fosse uma mulher andando no corredor de um shopping center, sabe assim? A vitrine que tem a capacidade de atrair a atenção dela, a flor disputando o interesse daquele cliente, e com um nível de conhecimento dos hábitos e dos desejos desses clientes que é impressionante. Então, uma flor que é polinizada, por exemplo, por um beija-flor, ela não tem cheiro, porque o beija-flor não sente cheiro. Mas ela é muito colorida, que é o que interessa àquele cliente. Ao mesmo tempo, uma flor que é polinizada por um inseto é ao contrário, porque a natureza não vai gastar 1 grama mais de energia colocando um atributo num produto que o cliente não valorize. Coisa que a gente não sabe fazer direito, né? Porque a gente não consegue chegar nesse nível de sofisticação e refinamento, de entendimento do que o cliente deseja, porque a gente meio que é ensinado a desenhar alguma coisa para alguém. E quando você desenha alguma coisa para alguém, você não conhece profundamente o que essa pessoa deseja e quer. Eu acredito que a única maneira de você conseguir chegar perto disso é você desenhar com alguém. Que é um dos princípios lá do Design Thinking, né? Que você não confia em pesquisa nenhuma. Você vai para dentro da casa da tiazinha lá, não sei o quê, e vai entender quais são os hábitos dela, e vai garimpar a potência criativa que já existe naquele espaço. E vai catalisar, vai lá sacar do seu bolso a cordinha de couro, e vai fazer novas amarrações. Essa ideia é tão brilhante, e a gente estudou dezenas de casos, e tem uma palestra inteira só sobre isso, mas tem alguns casos que são emblemáticos, eu trouxe esse aqui que é curioso. Essa espécie de flor, por alguma razão, ela só é polinizada por uma espécie de vespa. Para qualquer outra espécie de inseto ou de pássaros, as flores ficam fechadas. Quando as vespas dessa espécie chegam perto, o bater das asas funciona como um password e a flor se abre. E aí a vespinha vai lá dentro, se lambuza tudo no pólen, no néctar, vai embora e poliniza a flor. Só que essa marca, essa empresa, só tendo um cliente, ela corre um risco danado se esse cliente desiste dela. Então, essa empresa teve que desenvolver uma estratégia de fidelizar esse cliente. E sabe o que ela fez? Ela produz um feromônio que, misturado ao pólen e ao néctar, faz com que os machos da espécie dessa vespa, quando se lambuzam nessa mistura, saiam de lá e fiquem completamente irresistíveis para as fêmeas. E aí, obviamente, eles voltam. Tem uma marca de desodorante que promete a mesma coisa. Não sei se alguém já usou aqui. Mas é uma estratégia brilhante. É uma estratégia brilhante que funciona. Você pode se dar o luxo de ter um cliente só porque ele é fiel. Né? E a gente tem dezenas de exemplos, como eu disse, mas, acima de tudo, quando a gente olha para uma floresta pré-flor, quando a gente olha para uma floresta pós-flor, essa distância é tão radical, né? A riqueza que existe aqui, não só a riqueza na flora, mas a riqueza que vem por consequência com a lógica da interdependência para a fauna, porque está tudo conectado, é impressionante. E a gente entendeu que, acima de tudo, isso é um case genial de inovação. E uma inovação virtuosa, porque se a gente imaginar os empresários do reino vegetal que financiaram esse projeto, porque a motivação original era aumentar o número de espécies de vegetais. Esses caras tiveram um ROI impressionante, retorno sobre investimento. Mais de 8.000 espécies de vegetais surgiram nesses últimos 6 dias do ano. Radical, um gráfico exponencial. Mas mais do que isso, além do reino vegetal ter sido beneficiado radicalmente por essa ideia brilhante, por esse projeto genial, toda a vida no planeta se beneficiou. Talvez hoje nós não estivéssemos aqui se as flores não tivessem sido inventadas, porque sem flores não existiriam frutos, sem frutos os primatas não teriam tido combustível para que o cérebro deles crescesse, e talvez nós não estivéssemos aqui. Então, é uma inovação que gera valor compartilhado, que gera valor para todo o sistema.
é nisso que eu acho que a gente tem que mirar. Porque isso gera ciclo virtuoso. Isso foge da lógica básica dos negócios que pensam só no lucro do acionista, que é um pensamento pequeno e pouco sustentável, com pouco futuro. Os negócios do futuro serão negócios de valor compartilhado. Serão negócios que tenham a capacidade de gerar lucro, sim, para o acionista, mas, ao mesmo tempo, gerar lucro para todo o ecossistema. São negócios que são pensados para gerarem valor para a sociedade. E a gente já esbarra hoje com várias marcas e vários negócios que nasceram com esse propósito. Airbnb, Waze, que faz a gente economizar tempo, vida, para ficar com o filho. Airbnb, que faz a gente poder ficar hospedado num iglu na Islândia para, sei lá, ver a aurora boreal, ou uma casa na árvore na Costa Rica, que oferece diversidade para as nossas férias e para o nosso lazer. Eu acredito profundamente que o designer tem um papel absolutamente relevante nesse processo de reinvenção do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de fazer, do nosso jeito de ocupar e usar os recursos dessa nossa bolinha de 13 mil quilômetros. Então, assim, um primeiro recado, acho que era esse, era de provocá-los. Acho que aqui tem muitos estudantes, muitos alunos, eu faço isso o tempo todo lá com os meus alunos na PUC, no sentido de entenderem que, mais do que simplesmente profissionais que vão colocar mais produtos, mais peças gráficas, mais roupas nas vitrines das lojas, ou mais soluções no mundo digital, o designer é um sujeito que pensa a realidade de uma forma crítica e de uma forma disruptiva. E a gente tem a oportunidade, por sermos essas figuras que não conhecem profundamente nada, de fazermos perguntas meio ingênuas, meio naif para os especialistas, aquele tipo de pergunta que a criança faz, sabe assim? A criança vira para você e faz uma pergunta que te desmonta, que te faz pensar com mais profundidade. Eu me lembro, eu tenho um grande amigo que é pós-doutor em física, que é professor da PUC, inclusive do Rio. Um dia eu virei para ele e falei assim: Sidney, na Lua venta? Aí ele demorou para responder, porque não é uma pergunta que as pessoas costumam fazer para ele. Então, a gente precisa aproveitar essa condição que tem a ver com a nossa formação, essa condição de uma certa neutralidade, uma certa imparcialidade. Nós somos imparciais. A gente pode chegar num ambiente que nós não conhecemos e, com a nossa capacidade de observação, provocarmos as pessoas que estão ali dentro há muito tempo a refletirem sobre suas próprias realidades. E quando a gente faz isso sequencialmente, e quando a gente começa a entender que existem novos links possíveis entre essas realidades, a gente começa a operar na construção de um futuro diferente. Então, esse papel de agentes de transformação da realidade é um papel que, na minha perspectiva, combina muito com o nosso futuro. Eu tento, as minhas duas filhas, né, uma já se formou e a outra está na PUC agora também fazendo design, eu pilho as duas nessa direção. Não significa que a gente não possa ter esse pensamento e esse propósito atuando dentro de uma expertise específica, mas sem perder essa conexão, sem perder essa motivação que é maior e que se abre para a gente de uma forma muito poderosa e contundente. Então, agora, para seguir aqui, eu vou apresentar rapidamente aqui o case da criação da marca olímpica e da marca paralímpica, porque eu acho que tem um processo que pode interessar a vocês. Bom, primeiro, essa história, né, do mundo olímpico, e a gente estava conversando aqui mais cedo, eu e Ivens, e ele comentando da identidade dos Jogos de Munique, de 72. Eu me lembro de eu começando, entrando na PUC, olhava aquela sequência de ideias gráficas brilhantes e falava: nossa, isso é genial, né? Imagina que coisa incrível poder ter no portfólio, né, criar uma marca que vai ser vista pelo mundo inteiro. E essa era a perspectiva, era a promessa que se abria no momento em que o Rio ganhou o direito de sediar os Jogos. Isso foi em 2009. E se abriu, então, uma concorrência gigante para essa disputa. E esse projeto era um projeto que tinha essa dimensão maluca, né? Assim, eu pensava, caramba, imagina que doideira, você tem uma marca que, enquanto os jogos estiverem acontecendo, ela vai estar num computador na Quinta Avenida e, ao mesmo tempo, impressa num jornalzinho, num vilarejo no alto do Himalaia. Assim, é de uma abrangência, de uma amplitude incomparável. O target não existe, o target é o mundo inteiro.
Mas esse era o cenário do dia da concorrência. Era um auditório meio comum. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu me lembro quando eu cheguei no auditório para pegar o briefing, tinham 350 pessoas, porque eram 139 agências, cada agência com 3 pessoas, 2 a 3 pessoas. Eu quase voltei dali, eu tive realmente o ímpeto de voltar, só não voltei porque tinha uma pessoa comigo que falou, não, vamos lá ouvir. Eu falei, porra, impossível. Tinham pessoas e empresas ali que tinham mais competência que a gente, mais história do que a gente em criação de marcas, e era muita gente querendo a mesma coisa, não parecia ser uma coisa possível. O briefing era um briefing que reunia 12 atributos. Uma única marca precisava entregar 12 ideias para as pessoas, e coisas que eram meio contraditórias, porque, ao mesmo tempo que essa marca tinha que ser uma marca que falasse com o mundo inteiro, ela tinha que ser muito original e traduzir o jeito do carioca e do brasileiro de ser. Tinha que fugir dos estereótipos, mas tinha que ser universal. Como é que você foge do estereótipo e, ao mesmo tempo, é universal? Né? Porque são os estereótipos que nos dão acesso, né, de um modo geral, ao que é universal, porque é comum a muita gente. Tinha que traduzir o Rio do futuro, tinha que gerar valor agregado para os jogos, né, para os investimentos em si, ser inovadora. Enfim, refletir o jeito carioca de viver e receber, inspirado pela natureza da cidade. Era muita coisa numa única marca. E a gente resolveu pegar, vamos lá, vamos fazer esse negócio. Depois lá dos primeiros layers de funis que eles criaram lá, das 139 viraram 87, das 87 viraram 25, das 25 viraram 8, e a gente estava nessas 8. Então, efetivamente, estávamos recebendo o briefing para criar, essas 8 empresas criaram alternativas que foram enviadas para um grupo de 11 jurados, num envelope lacrado, sem identificação, com uma formatação específica, eram 8 pranchas por inscrição, né? Ou seja, cada empresa mandava 8 pranchas, das quais 6 eram pré-determinadas, você tinha que botar exatamente determinadas peças que atendessem, até para você poder ter um termo de comparação pareado, e 2 pranchas eram livres. A gente fez uma escolha. A gente pensou, bom, como é que a gente faz? Vamos escolher um time no Rio, um time em São Paulo para trabalhar, as melhores pessoas aqui, as melhores pessoas lá, e a gente tomou uma decisão que foi ousada, e que eu tenho certeza absoluta que tem um peso enorme no fato de nós termos ganho a concorrência, que foi a ideia de botar todo mundo para trabalhar ao mesmo tempo. Mais de 100 pessoas, isso aqui é uma foto só do escritório do Rio, mas mais de 100 pessoas trabalharam nesse projeto. E quando eu digo todo mundo, eu não estou falando só dos designers, eu estou falando da galera de TI, estou falando da Rô, nossa telefonista, estou falando das moças que servem cafezinho, no seguinte sentido, era uma marca que precisava ser entendida por todo mundo. Então, não adiantava uma ideia brilhante que um designer adorasse, mas que a telefonista não compreendesse. Então, nós fazíamos reuniões semanais, onde a gente selecionava as melhores ideias e chamávamos todas as pessoas dos 2 escritórios, no Rio e São Paulo, para darem as suas opiniões sobre as ideias. Eu me lembro que teve uma ocasião que foi engraçada, que a gente chamou a Rô, que é essa queridíssima telefonista que está com a gente há 14 anos, e perguntando assim, Rô, vem cá, aí a listinha lá dos 12 atributos. Vamos lá, uma marca que a gente adorava. Vamos lá, está enxergando esse? Estou. Está enxergando esse? Está enxergando esse atributo? Estou. Os últimos 2, Rô, está enxergando aqui o Rio do futuro? Ela coçou assim, Fred, eu não estou enxergando, não. A gente, como não, Rô? Está aí, você não está vendo? Porque a gente estava enxergando. E ela disse, não estou vendo. E o segundo, eu também não estou vendo. E a gente tirou a marca. A gente fez isso com muitas marcas. Foram mais de 50 marcas para a gente chegar na marca que nós aplicamos. E eu tenho certeza absoluta que o fato de opiniões como a da Rô e do Aldo, do TI, e outros caras terem sido muitas vezes surpreendentes e terem desmontado as nossas certezas, teve um papel importantíssimo para a gente fazer a escolha correta na marca que nós estaríamos aplicando. E também o fato de que a energia criativa de muitas pessoas estavam acumuladas numa única ideia, também pesaram radicalmente. No processo criativo, a gente sempre trabalha com 2 dimensões, a dimensão da alma e a dimensão do corpo. A dimensão da alma é tudo que é subjetivo, é tudo que é intangível, são os valores, são as ideias, são os princípios, é a razão de ser que vai justificar alguma coisa existir.
E, acima de tudo, o que a gente precisava entender é que alma que essa marca teria que ter. E a gente usa uma ferramenta que é a síntese dessa alma, que a gente chama de Brand Direction, que são basicamente 4 pilares estratégicos que sintetizam essa alma. São ferramentas de uso diário. Isso aqui é uma foto de um dos colaboradores do Comitê Rio 2016, e o BD olímpico e paralímpico fica na mesa de todo mundo. É uma ferramenta que ajuda no dia a dia, na construção de novas expressões. As expressões é a segunda dimensão. A alma está lá, no intangível, e o corpo é o tangível. É o grande conjunto de expressões. Qualquer materialização que seja pensada, ela precisa refletir a alma. Parece básico, né? Sintonia entre corpo e alma. Mas a gente vê muitas marcas e muitas empresas que acabam ficando esquizofrênicas, tentando colocar no mundo uma expressão que força uma barra, né? Faz com que aquela marca tente parecer ser uma coisa que ela não é. E isso gera esquizofrenia, isso é perigosíssimo para qualquer marca. Está cheio disso por aí. Mas o fato é que essa ferramenta é uma ferramenta que reúne os 4 pilares principais dessa marca. E eles são: o primeiro deles, diversidade harmônica. A gente, essencialmente, quando pensa em Brasil, quando pensa em Rio, a gente pensa em mistura, né? Nós somos pura mistura. Aqui tem pessoas que parecem suecas, que parecem egípcios, que parecem portugueses, espanhóis, e isso somos nós, né? Nós somos essa mistura, e nós não só reconhecemos essa mistura, aceitamos essa mistura, mas valorizamos essa mistura. A nossa capacidade criativa vem daí. Somos pura diversidade harmônica. Obviamente que a gente tinha que falar da natureza exuberante do Rio e do Brasil. Impossível pensar numa marca que traduzisse um encontro dos Jogos com o Rio de Janeiro que não trouxesse essa dimensão. Naturalmente, a gente tinha que ter o espírito olímpico que falava basicamente da ideia da excelência que vem por trás do mundo olímpico. Tudo que é feito no mundo olímpico tem que ser de excelência, estado da arte. E depois, a energia contagiante. A gente entendeu que isso era fundamental. Uma marca para traduzir Rio 2016 tinha que falar da nossa energia. Tinha que ser uma marca que as pessoas batessem o olho e sorrissem, se animassem, se sentissem convidadas para a festa. Existia muito essa intenção e essa perspectiva. Depois de 50 marcas, eu não estou exagerando, foram 50 marcas, a gente chegou nessa solução. Tem um caminho ali de evolução. Mas, acima de tudo, essa marca é uma marca humana, é uma marca que traduz o jeito do carioca de ser, de viver. E teve uma ideia que foi, talvez, a ideia que tenha sido a ideia que contribuiu, talvez, com o maior peso para a nossa vitória, que foi o fato dessa marca ser uma marca tridimensional. E eu me lembro, o dia que eu tive essa ideia, assim, eu estava nadando em Ipanema, assim, e aí eu levantei a cabeça assim na água e eu olhei para frente, tinha umas cagarras, olhei para a esquerda, tinha a Pedra do Arpoador, olhei para a direita, tinha os 2 irmãos. Falei, cara, a gente vive numa cidade escultura. Né? Faz muito sentido a gente ter uma marca escultura para uma cidade escultura. Essa marca tem que ser tridimensional. Só que, como isso nunca tinha sido feito, isso podia ser uma coisa que eles podiam adorar ou odiar. E a gente resolveu apostar. Foi uma aposta arriscada, mas que felizmente deu certo. Essa marca traduz um encontro entre o espírito olímpico e a alma carioca. Estamos trabalhando agora para tentar fazer isso virar realidade, espalhar realmente essa imagem e essa escultura pelo Rio. Ela traduz, ela tem a geometria do Rio, né, as elipses, que são a base de todo o projeto gráfico, não só dos símbolos, mas da tipografia, dos pictos. Ela se inspira na geometria da cidade. É curioso, as pessoas nem sabem direito, mas além da forma básica, né, do pão de açúcar, né, que tem na marca como um todo, todas as outras curvas, ou a maioria delas, são inspiradas em outras pedras do Rio. No 2 Irmãos, na forma das cagarras atrás, porque de alguma, isso ninguém precisa perceber, isso não é explícito, nem eu até falei pouco disso até hoje, mas é curioso porque, como nós, especialmente cariocas, temos intimidade com a geometria dessas pedras, de alguma forma isso nos dá alguma intimidade com a marca. A gente esbarra com essas pedras o tempo todo. Então a gente tem essa geometria na cabeça.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro continua lindo. Foi feito pela Conspiração Filmes. E, acima de tudo, a marca, eu acho que ela foi muito bem aceita porque ela abria a oportunidade de infinita de muitas experiências. Desde uma joinha de ouro pequenininha, que eu até tenho aqui comigo, até uma escultura gigante espalhada pela cidade. O Comitê Rio 2016 ampliou a perspectiva de exploração da marca. A princípio, eles imaginavam faturar R$1 bilhão com a exploração da marca, e passaram para 3 bilhões depois que a marca aprovada foi uma marca tridimensional. Teve uma coisa curiosa nesse processo, que eu me lembro o dia que eu recebi a ligação da Beth Lula, que é a diretora de branding do comitê, dizendo que a gente tinha ganho. Eu estava pegando minhas filhas no colégio, e a minha filha mais nova, com umas amigas, elas estavam no carro fazendo uma barulheira e tal, e aí a Beth Lula, toca o telefone, Beth Lula, já tinha uns dois meses e meio, mais ou menos, que a gente tinha aplicado a concorrência. Obviamente, eu estava super ligado naquilo, mas não imaginei. Aí peguei, atendi o telefone. Oi, Beth, tudo bem? Ela, oi, Fred, tudo bem? Isso aqui, e aí ela falou alguma coisa, as meninas gritando, eu não ouvi o que ela falou. Aí eu parei o carro, falei, cala a boca. Mandei as meninas calarem a boca. Fala, Beth. E aí ela falou, vocês ganharam. Aí eu quase morri. Dia 2 de setembro de 2010, e ela veio com uma segunda notícia. Fred, parabéns, legal, mas vocês vão ter que manter essa história em segredo por 4 meses, inclusive internamente, dentro da Tátil. Falei, hã? Como assim? Vocês não vão poder contar para o menor número possível de pessoas, isso é um segredo de Estado, ninguém pode saber que vocês ganharam e ninguém pode fazer ideia que marca é essa, porque eu tinha assinado lá já na concorrência, né, um termo de confidencialidade de R$1 milhão, se a marca vazasse e tal. Nunca vazou na história uma marca olímpica. Eu falei assim, olha, tudo bem, ok, vou tentar ver como é que a gente vai fazer isso, não tenho ideia ainda, mas para uma pessoa eu vou contar para minha avó, porque ela rezou tanto para que isso acontecesse. Então tá bom, para sua avó você pode contar. Eu, na sequência, liguei para minha avó e contei.
E a gente teve que fazer uma coisa dentro da Tati, nesses 4 meses que se seguiram, do dia 2 de setembro ao dia 31 de dezembro de 2010, que foi montar uma sala secreta, uma sala com impressão digital. A gente inventou um caô lá, barra pesada para as pessoas da empresa, de que ali era um laboratório de biomimética da Natura, que ninguém podia entrar. Só umas 12 pessoas do meu time sabiam do fato de que a gente tinha ganho. Pouquíssimos amigos, algumas pessoas da família, e com um compromisso assim, tipo de sangue, de que não podiam falar para ninguém. Uma coisa que a gente não podia imaginar. E nessa sala você só entrava com impressão digital, você não podia entrar com celular, você não tinha internet, tinha triturador de papéis, tudo que era impresso era triturado, uma coisa de guerra, assim, muito louca. E nesse espaço, a gente, de fato, refinou a marca e criamos o logotipo. O Rio 2016 foi transformado radicalmente da ideia original para a ideia que ficou. Isso foi um desafio enorme. Nós fizemos mais de 150 logotipos diferentes até chegar num logotipo que tivesse um papel meio complicado numa marca olímpica, porque numa marca olímpica o logotipo muitas vezes tem que ser coadjuvante e deixar o símbolo solar, né? Ele dá a base para o símbolo solar. Mas em muitas outras situações o símbolo não aparece. Em muitas aplicações você tem só o logotipo e os anéis olímpicos, então nessa hora ele é protagonista. Então ele tem que ser coadjuvante e protagonista ao mesmo tempo. Então até chegar nessa solução de harmonia, de sintonia entre símbolo e logotipo foi uma coisa complexa. De novo, a gente usou a geometria do Rio e a inspiração nos próprios jogos e no nosso universo geográfico e cultural para achar essa forma. E nesse espaço foram feitos mais de 38 manuais e 4.000 artes finais durante esses 4 meses. E esse foi o momento, talvez um dos mais emocionantes da minha vida, o momento do lançamento da marca. Eu me lembro, eu estava no Copacabana Palace, numa sala com 100 jornalistas, acontecendo tudo lá fora. Era uma coletiva de imprensa, e eu sabia que ia ter uma bandeira de 1.500 metros que ia ser aberta, e eu ficava imaginando, cara, imagina essa bandeira. As pessoas não tinham visto a marca ainda, uma bandeira de 1.500 metros com calor de 40 graus no Rio de Janeiro. As pessoas vão rasgar essa bandeira ali embaixo, sufocadas. Eu super preocupado com isso. Mas aí foi incrível, porque quando a bandeira foi aberta, as pessoas começaram a dançar embaixo da bandeira e a marca começou a se mexer. E uma coisa que a gente queria, que era um movimento, estava acontecendo ali em real time, e isso foi muito especial. Mas o mais legal de tudo foi o fato das pessoas terem entendido essa marca de uma forma muito direta, muito simples, muito clara, né? Pessoas se apropriaram da marca de uma forma legal e começaram a perceber e identificar uma série de significados que a gente nem tinha imaginado. Isso era muito engraçado. Eu me lembro que no dia seguinte, do dia 31 de dezembro de 2010, dia 1º de janeiro de 2011, teve um Jornal Nacional que apareceu a marca, e falando do lançamento da marca, e eu apareci no Jornal Nacional falando da marca. E aí, no dia seguinte, no dia 2, eu fui para o Baixo Gávea, que todo mundo deve conhecer aqui, né? Galerinha, que especialmente deve conhecer o Baixo Gávea no Rio, que é um lugar de bares e tal. E tem um sujeito lá, que é o Família, o apelido dele é Família, que é um cara que está sempre meio bêbado, lá que toma conta dos carros. E aí eu cheguei com um amigo, um cara até que fez a trilha do nosso filme, o Pedro Bernardi. Cheguei no Baixo Gávea com ele, aí o Família virou para a gente: pô, Fred, te vi no Jornal Nacional ontem, cara, gostei daquela marca, parabéns. Vamos fazer um abraço aqui, ó, nós 3. Ele queria... Isso foi muito bom, assim, eu acho que a melhor parte foi essa. Uma outra ocasião, a gente estava no Complexo do Alemão, aí tinha um líder comunitário que virou para mim e falou assim: Fred, entendi a marca de vocês. Eu falei: entendeu? O que você entendeu? São as 3 forças, né? 3 forças? Sim, as pessoas, as empresas e os políticos que juntos, num grande abraço, vão mudar a cidade e o país. Eu falei: exatamente o que a gente pensou. Matou a charada. E, assim, muitos significados, todos positivos, foram surgindo. E essa unanimidade foi uma coisa muito especial. Porque, de alguma forma, a gente entendeu que essa marca ela tinha essa força porque ela foi construída a partir de um arquétipo, de um ícone que é universal, que são pessoas de mãos dadas, abraçadas. Isso você encontra na arte rupestre, você encontra nos quadros de Matisse, você encontra em todas as culturas. Então, a gente, de alguma forma, conseguiu o tal acesso coletivo através de um arquétipo. Isso teve muita força. E também pela simplicidade, pela maneira como ela não tem segundas intenções obscuras que talvez pudessem gerar confusão em termos de percepção.
Eu acho que isso foi a grande razão por essa aceitação tão vigorosa que a marca teve. Foi a marca mais bem aceita da história dos Jogos Olímpicos em todos os tempos. 83% das pessoas no mundo, na primeira semana de pesquisa que o COI faz, avaliaram a marca positivamente. Isso é uma coisa assim, 2,5 vezes mais do que as anteriores, uma coisa impressionante. Mas aí veio na sequência a segunda encrenca, boa, obviamente, que foi um convite, a Beth Lula me liga de novo, dizendo, olha, Fred, o Comitê Paralímpico Internacional não quer fazer uma concorrência para a marca paralímpica, quer que vocês façam a marca paralímpica. E vocês têm 1 mês e meio para fazer a marca paralímpica. Meio assim, tipo, fazer a segunda, né? Tinha sido uma encrenca tão grande fazer a primeira. E aí nós recebemos o briefing, esse briefing tinha, primeiro, uma inspiração muito interessante, muito especial, que era traduzir o espírito em movimento. No caso do mundo paralímpico, mais do que corpos em movimento, a gente tinha que falar de energia, a gente tinha que falar dessa dimensão que transcende o corpo. E isso, obviamente, era muito inspirador. Tinha lá o briefing com 13 atributos de novo. A história de ser tridimensional já era um do, eles queriam que nós fizéssemos uma marca tridimensional. Mas aí, não satisfeitos com isso, nós propusemos um 14º atributo, que era o fato da marca ser multissensorial. Porque o nosso target era multissensorial. A gente precisava falar com pessoas cegas, com pessoas surdas, com pessoas que não tinham um braço, que não tinham uma mão. Não seria justo pensar numa marca para representar essas pessoas tão diversas que se restringisse ao sentido da visão. Aliás, isso é uma outra coisa que eu nunca concordei, essa história de comunicação visual. Por que só visual, né? A nossa empresa começou como tátil por conta disso, porque eu acreditava que o design tinha que dar conta dos outros sentidos todos. Que desperdício a gente focar só na visão, né? A gente vive num mundo que é ditado pela visão, a gente, de alguma forma, subutiliza os outros sentidos, mas, especialmente num caso como esse, fazia muito sentido que a gente explorasse as outras possibilidades de interação e de percepção. E aí a gente começou a fazer aquilo que eu sempre acreditei, que é a história do desenhar com. A gente começou a conviver com os atletas o máximo que nós podíamos, fomos conhecê-los nas cidades deles, tivemos lá na Tátil vários, o comitê nos ajudou a encontrar pessoas como o Daniel, que é um cara brilhante, que tem um número de medalhas maior do que o número do Michael Phelps, é um super campeão brasileiro, um super campeão paralímpico, e a gente aprendeu um monte de... O Daniel virou para mim e disse, Fred, sabe por quê? Eu nunca entro na piscina com o pé direito. Eu falei, não entra não, por quê? É porque eu não tenho. Os caras eles se auto-zoam, assim, de uma maneira, assim, sabe? Muito divertida, muito... E aí você vai perdendo toda a tua... Porque você, primeiro, né, o Daniel, quando ele veio estender a mão para me cumprimentar, ele estende um dedo, né, ele tem um dedo, uma coisa... Aí a gente tem essa, né, a gente está acostumado com o parecido, né? A gente entendeu que, acima de tudo, essa marca estava falando de diferença, mas a gente não queria destacar a diferença, a gente queria valorizar a diversidade, mas a gente queria falar do espírito em movimento, de alguma forma, do que nos é comum, né? do que nós temos, de uma certa forma, em comum. Esse era um princípio que nós entendemos que era importante no processo inteiro. Super campeões como o Alan, e aí a gente começou o processo, a gente seguimos a mesma lógica da marca olímpica, de novo usarmos arquétipos e ícones que fossem universais, que tivessem significados positivos em todas as culturas, e a gente escolheu primeiro o coração, que era um ícone poderosíssimo para falar de energia. A gente queria falar, acima de tudo, dessa energia que esses atletas nos passaram, na maneira como eles falavam da vida deles. A gente escutou coisas, um atleta, por exemplo, virou para a gente e falou assim, Fred, você sabe que eu sou muito mais feliz hoje do que antes do meu acidente que me deixou paraplégico? Eu falei, hã? Sabe, a gente ouviu coisas muito fortes. Eu falei, porque agora eu tenho um propósito de vida. E você vê o olho brilhando, e esses caras não estão aí só por um festival de pessoas com deficiência, não. Os caras são atletas de alta performance, estão brigando por décimos de segundo como um atleta olímpico. Mas com uma coisa além da motivação olímpica, que especialmente assim, me deixou completamente impressionado e inspirado. E a gente entendeu que, acima de tudo, a gente tinha que traduzir essa energia infinita que esses caras tinham para sair do fundo do poço e chegar no alto do pódio, num caminho lindo, um caminho muito especial.
E aconteceu uma coisa muito curiosa, que dos recursos que a gente usou também no processo criativo foi pedirmos opiniões a pessoas cegas durante o processo. Então, nós fazíamos várias esculturinhas impressas em impressora 3D e dávamos nas mãos de pessoas que eram ex-atletas ou pessoas envolvidas. Tinha um rapaz, o Marcos Lima, no Comitê Paralímpico, que era um cara cego, e a gente pediu opinião. Dá opinião aí nessa marca. Os caras primeiro não entendiam nada, porque acho que ninguém nunca tinha pedido uma opinião gráfica, supostamente, a eles. E uma das ideias mais importantes dessa marca surgiu do feedback de uma pessoa cega, uma ex-atleta, que tocou a marca na versão original, que não era essa. A marca era um coração, que tinha essa mesma forma, mas o símbolo do infinito, que vocês, não sei quem já viu a marca de perto, eu até tenho aqui uma esculturinha, a gente olhando de cima, tem um símbolo do infinito. Na verdade, não existia, era uma grande elipse. E aí a pessoa chegou e pegou a marca, a esculturinha, botou a mão e falou assim, ué, que buraco é esse aqui? Por que esse buraco? Significa alguma coisa? Aí eu falei, não tive nenhuma intenção de colocar um buraco aí. E voltei com esse troço, falei, porra, mas um buraco, não tem nada que queira... Os caras saem do buraco, eu não quero fazer um buraco, né? E aí a gente teve essa ideia de pegar essa elipse do topo e torcer. E quando a gente torceu, o símbolo do infinito surgiu no processo criativo. E isso foi incrível, porque aí sim a gente estava com os dois símbolos universais que traduziam a tal energia infinita. O coração e o símbolo do infinito, que reúnem os valores e a força que esses caras têm. E aí um filminho aqui de 4 minutinhos, eu não sei se vocês já viram esse filme, mas que eu acho que é legal para falar um pouco mais profundamente do processo criativo. O Comitê Paralímpico Internacional achou que a marca paralímpica deveria ter conexão com a marca olímpica e a mesma força que ela já tinha demonstrado. E aí nos convidou para fazer. Tinha uma referência que era altíssima e que a gente tinha que chegar no mesmo nível. Era um desafio bem grande. Ter a sua personalidade, ser diferente, trazer códigos novos, ela tinha que manter uma conexão com a marca olímpica. Os atletas, eles têm que se reconhecer, ela tem que inspirar e emocionar o público todo. A gente teve uma coisa muito positiva na marca olímpica, foi conseguir fazer as equipes trabalharem de maneira coletiva, como a gente nunca antes tinha conseguido em nenhum outro projeto da TAD. A gente já partiu também desse mesmo princípio, assim, todo mundo junto. Foram mais de 150 desenhos só no meu caderno. Cada um ia e fazia seu próprio estudo da marca. 3D, rendering. Acho que eu tive uma ideia, vamos fazer isso aqui. Se a gente juntar isso com isso... Ela tem um pouquinho da mão de todo mundo ali no desenho final. Seria fundamental a gente entender muito do universo, cada modalidade. A gente conversou com os principais atletas do Brasil. Tem que entrar naquilo, assimilar aquilo, viver aquilo, para projetar para aquela realidade. As pessoas têm muitos preconceitos em relação ao esporte paralímpico. Quem nunca viu uma competição não sabe do que se trata, porque a experiência de assistir a uma competição é única, o nível de envolvimento que rola é impressionante. A gente descobriu isso ao longo da dinâmica, eles são tão competitivos quanto qualquer outro atleta. Aquilo ali é a vida deles, é sério, é treinamento. Eles treinam pesadamente para ganhar um 12º numa competição. Mais do que falar das diferenças, essa marca deveria falar do que nos torna iguais, do que nos é comum, do que existe em todo mundo. A Marketplace está alinhada com os conceitos do design universal, ou seja, uma marca para todos. E o coração é o que nos torna iguais, é o que todo mundo tem igual. Não é um coração super óbvio, ele é um coração que, se você for olhar, ele é abstrato. Ela é uma marca que pulsa, ela é orgânica, é uma marca muito humana. E ela fala de uma energia que nunca se esgota. Ela tem um infinito que, quando você está fazendo a curva, a performance, você volta, você se reinventa. É você se reinventar o tempo inteiro e ganhar energia para transformar. O equilíbrio instável, na própria forma, você vê aquela apoiada num ponto, que vai aguçando o teu olhar. Significados fortes, em símbolos fortes, universais, que a gente conseguiu juntar de uma maneira harmoniosa.
faria muito sentido que essa marca fosse uma marca multissensorial, já que a gente estava trabalhando para representar pessoas que são multissensoriais. Imagina que marca é essa que você vê, né, que de alguma maneira ela muda quando você chega perto dela. Textura, de movimento, de ser sensorial, de poder ter calor, de poder rodar. Ela interage com você, é uma marca interativa. Deve ser experimentada por todas as pessoas. De uma forma ou de outra, a pessoa vai sentir o impacto daquela marca. Todo mundo sai transformado num processo como esse. Não é à toa que o lema é paixão e transformação. É emocionante ter participado disso. Eu quero estar junto na hora que sentirem, tocarem na marca. Um trabalho assim para ter orgulho pro resto da vida. Um símbolo que tem tudo para inspirar as pessoas e para ser esse símbolo do que realmente nos torna iguais. Forte, né? Uma coisa forte. Forte, mas amoroso, entendeu? Uma coisa forte, mas acolhedora. Muito amor, né? Realmente, algo feito de fato com muito amor. Acho que todos que trabalharam para essa marca, né, teve essa ideia, né, de colocar o som, pulsar ali do coração. Quando eu coloquei a mão ali, eu comecei a pensar na minha história como atleta. Eu não aguentei segurar a emoção. Esse momento foi um momento maluco, porque essa era a Adria dos Santos, que é uma corredora brasileira, também, na verdade a maior medalhista paralímpica brasileira, e ela estava, por coincidência, perto da marca, no momento que estava sendo lançada, a gente acabou de revelar a marca, e alguém pegou e levou a Adria para perto, e aí, quando ela tocou na marca, e aí tem essa história da interatividade, né, ela tem sensores de presença em volta, e a gente criou uma textura sonora que é um som de coração misturado com um som de torcida, tem um subwoofer dentro da base, tem uma luz, tem uma série de estímulos sensoriais diferentes. Quando você vai se aproximando dela, esse coração acelera, bate mais rápido e tal. Quando ela tocou, ela começou a chorar, assim, mas copiosamente. E aí eu estava do lado e comecei a chorar. Falei, porra, que incrível. E aí todo mundo nusma, os cinegrafistas, todo mundo começou a chorar. E ela disse que, na verdade, era isso, assim, pela primeira vez na história dela, em 20 anos como atleta, ela estava podendo ter acesso à marca que representava a vida dela. E que, no momento em que ela ouviu o som e tal, a carreira dela inteira passou pela cabeça dela, ela se viu dentro do estádio, se viu competindo. E isso foi muito especial, assim, foi o melhor resultado possível. Para a gente estava bom ali, podia acabar ali. E o legal é que não acabou, né? Tá seguindo. Eu tive o enorme prazer, a enorme honra de ser convidado há uns 6 meses atrás para fazer a direção criativa das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos. Então, a gente está trabalhando num trio, eu, o Vicky Muniz e o Marcelo Rubens Paiva. Estamos já tendo milhares de ideias exatamente para tentar traduzir essa história toda num evento de 2 horas e meia, também uma coisa para bilhões de pessoas.
E está sendo incrível de novo trabalhar com os atletas, de novo voltar a esse tema com profundidade, com essa perspectiva de ampliação, né, de recursos para serem usados para tentar ampliar esse recado e a força dessa mensagem, que é uma mensagem muito inspiradora, acho que para todo mundo, sem demagogia. Acho que vocês têm que assistir competições paralímpicas para entender o que eu estou falando. É incrivelmente emocionante e inspirador. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigadão. PUC Paraná. Valeu mesmo. Vão com tudo aí, vocês.